Muito boa tarde a todos. Hoje, boa tarde, vou ter que fazer essa live mais cedo porque eu não vou conseguir estar às 9 horas fazendo a live. Então, tive que antecipar tudo para poder estar aqui nesse momento com vocês aí, dando continuidade nesse nosso projeto. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia e estou fazendo aqui já algumas aulas, um passeio pela história da filosofia. Todos os dias nós estamos fazendo live, sobre esse assunto. Começamos lá definindo o que é filosofia, falamos do porquê que só faz sentido falar filosofia na Grécia, depois mostramos os fatores que favoreceram o surgimento da filosofia entre os gregos. E ontem nós fizemos uma live falando das características dos pré-socráticos e dos 3 primeiros pré-socráticos ali que normalmente se estuda, que são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Nós vimos que as características dos pré-socráticos são 2 basicamente, quer dizer, existem mais outros elementos aí, mas são 2 basicamente. Esses filósofos querem saber do que são feitas todas as coisas, essa é a primeira característica, ou seja, eles estão buscando a arqué, o elemento constitutivo de tudo. E se esse elemento está presente agora aqui, só que de modo diverso nas coisas, é porque esse elemento ele estava lá no início, dando origem a tudo o que existe. Ou seja, eles querem saber qual é essa causa última de todas as coisas que está aí em tudo que existe nesse momento. E a segunda característica é onde eles investigam. Eles investigam essas características no mundo físico, na físis. Foi isso que nós vimos até agora. Só um parênteses aqui, que não tem nada a ver com a história da filosofia propriamente dita. Esse projeto é um empreendimento tocado por mim, onde nós vamos lançar alguns cursos aí. O primeiro curso é um curso de retórica e oratória, e debates em geral, voltado principalmente, mas se quiserem formar turmas de adultos, nós faremos naturalmente, onde você vai poder aprender as técnicas de debate, regras de debate, os vários modelos de debate que existem, tá? Vamos organizar isso bem direitinho e, como eu falei, principalmente para jovens, onde os jovens vão poder organizar melhor as suas ideias, trabalhar melhor a sua capacidade de falar, porque essa pandemia revelou um negócio muito interessante. Os jovens, eles acabaram ficando diante de uma tela o tempo todo sem externalizar o seu pensamento. O problema não é nem a tela em si, porque o curso vai ser pela internet, vai ser diante de uma tela. O problema é que o cara ele ficou passivo, o aluno ficou passivo ali, só recebendo isso quando muito, Então o nosso curso pretende o quê? Pretende fazer o cara participar mais ativamente das aulas, ele vai ter que falar. O curso é voltado para fala, então é uma atividade prática o tempo todo, tá bom? Se você quiser então nos encontrar, nós estamos no meu perfil do Instagram, Rodolfo de Souza Braga, e estamos também no Facebook, no perfil lá da Academia Areté, pode procurar lá no Facebook, Academia Areté, Areté mesmo, A-R-E-T-E. Pode procurar também no Spotify, Academia Areté. Pode procurar no YouTube, canal da Academia Areté. Assina lá o canal para você, ativa lá o sininho, isso que os youtubers fazem. Assina o canal, ativa o sininho para você poder receber quando entrarem vídeos novos lá e material novo no YouTube, no Facebook também. Curta, compartilhe para isso dar engajamento para o algoritmo do Facebook e do YouTube, sempre colocar a gente em evidência aí, para esse material se expandir direto aí pelas pessoas, ok? A gente hoje por um acaso foi na hora da misericórdia realmente. Vamos lá. Eu já nem sei, tá aqui a Marisa, mas pode ser o Germano, não sei se é a Marisa ou o Germano. Um grande abraço para os dois, no final das contas aí que estão acompanhando aí ao vivo. Mas vamos lá, então. O que são os pré-socráticos, então? São esses filósofos que investigam a natureza, o mundo físico, tudo que está ao nosso redor, ok? Essa é a principal característica deles e eles buscam o elemento primordial de todas as coisas. Essas 2 características, elas são comuns, na verdade. Você buscar o elemento material de todas as coisas, onde você vai buscar? No mundo material, na físis, no mundo físico, nisso que está ao nosso redor, ok? Bom, então nós falamos lá do Tales, Anaximandro e Anaxímenes, e hoje, a live de hoje é sobre um outro filósofo especial
também ali da região da Jônia, mas de outra cidade, não da cidade de Mileto, mas da cidade de Éfeso, né? Como a gente está aqui, Éfeso, né, no fundo, foi a cidade onde a Virgem Maria foi passar os seus últimos anos aqui na Terra com São João, né? Se eu não me engano, acho que foi Éfeso. Tá? E lá da cidade de Éfeso tem um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Então, Heráclito de Éfeso. Heráclito, como todo bom filósofo pré-socrático, vai olhar para o mundo físico, né, o mundo, para a física, para tudo que está ao nosso redor, e vai se perguntar: do que são feitas todas as coisas que existem? Né? Tales fez essa pergunta e disse que era água. Anaximandro fez essa pergunta e disse que era o indeterminado. Anaxímenes fez essa pergunta, disse que era o ar. E Heráclito? Qual a resposta de Heráclito? Bom, uma coisa, ao observar a realidade, Heráclito vai ver. Se ele observa as coisas em geral, sei lá, você corta uma maçã pela metade, deixa a maçã exposta ali no ar, você já deve ter observado que meia hora depois, no máximo, essa parte da maçã que era toda branquinha, toda bonitinha, ela começa a escurecer, começa a se degradar. Você já deve ter observado também que uma placa de ferro, um pedaço de ferro, se exposto ao ar, ele também vai mudar, ele vai enferrujar, né? Nós falamos que ele enferruja, ou seja, ele vai se oxidar. Você sabe que o ferro ele perde elétrons para o oxigênio, né? O que acontece ali? Você sabe lá que a oxidação, né? Existe um processo de oxirredução, né? Quem se oxida perde elétrons, quem se reduz ganha elétrons, né? Assim lá da química. Então, quando você vê isso, você observa que o ferro enferrujando, ele está mudando. Por exemplo, esse celular que está aqui na minha frente, se eu deixar esse celular parado aqui, daqui a, sei lá, daqui a 10 anos, ele não vai estar desse mesmo modo se eu deixar ele parado, né? Esse celular, ele vai modificar aos poucos as coisas, a mesa vai modificar, a cadeira, essa parede aqui atrás, o óculos, eu mesmo. Então o Heráclito está percebendo o seguinte: olha só, parece existir, vamos dizer assim, uma lei na realidade, uma lei constitutiva da realidade, que faz com que as coisas estejam num constante processo de mudança. Né? Vejam, a maçã que eu falei que você cortou, você corta a maçã, você observa aí que ela vai escurecer. Você vê o ferro, ele vai enferrujar. A parede, ela vai começar a degradar e cai mesmo, se você não ficar ali fazendo manutenção. Mas o que acontece, Heráclito então percebe o seguinte: Heráclito percebe que as coisas da realidade elas estão mudando o tempo todo. Isso é muito curioso. Por isso que ele vai perceber o que eu falei: olha, existe algo que é constitutivo da realidade como um todo, o fato da mudança. A realidade muda. Por isso que ele vai concretizar isso numa máxima grega que é pantarei. Pantarei significa tudo muda. Tudo muda, né? Pan, né? Panta, tudo, rei, mudar. Por isso que esse pantarei, tudo muda, também pode ser traduzido como tudo passa, ou tudo flui. Você vai encontrar isso aí nas obras de filosofia. Tudo muda, tudo passa, tudo flui, né? Bom, o que Heráclito percebe então? Que isso é algo que constitui a realidade como um todo. E aí, Heráclito vai ser conhecido na antiguidade como Heráclito o Obscuro. O que significa esse Heráclito o Obscuro? Significa que Heráclito de Éfeso, ele tem umas sentenças, ele vai falar que ele tem umas frases que precisam ser interpretadas, e ele é o critério de interpretação. Bom, mas ele tem uma frase muito interessante que, além dessa pantarei, tudo flui, tudo muda, ele tem uma outra que também diz algo acerca da realidade. Essa frase é: um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Vou repetir: um homem não entra duas vezes no mesmo rio. O que significa esse um homem não entra duas vezes no mesmo rio? Significa a mesma coisa, praticamente tudo muda. Por quê? Imagina que você tem um rio passando aqui, você é um homem, você entra no rio, entrou no rio, e aí você saiu. Quando você entrou no rio a primeira vez, certas águas passaram por você, você se banhou em certas águas. Você saiu.
Quando você entra novamente, são outras águas que vão estar passando por você. Se são outras águas, já não é o mesmo rio de antes. Então o rio mudou. Vejam, Heráclito está falando que tudo muda porque a constituição toda da realidade é a permanente mudança. Tudo está mudando o tempo todo, sem exceção, segundo Heráclito. Então, essa frase, um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, ela quer significar isso, que tudo está num constante processo de mudança. E vejam, Heráclito vai falar que não apenas o rio está na mudança, mas o homem também. Para analisar a sua vida aí, você que está ouvindo aí nesse momento, para analisar isso daí, né, a sua vida. Tudo está mudando, não é verdade? Para pensar, você há 10 anos atrás era o mesmo de hoje? Você sabe que não é verdade? Há 5 anos atrás, você não é o mesmo de hoje. Há 4 anos atrás, 3, 2, 1, ontem, não é o mesmo. Você não é o mesmo de quando eu comecei a falar essa frase. Não é o mesmo. Quer um exemplo? Pega a moderna biologia aí. Vamos tratar com aquilo que nós temos. Claro que Heráclito não tinha a moderna biologia, né, pessoal? A moderna fisiologia humana, o que quer que seja aí. Você sabe, por exemplo, vamos lá, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Você sabe que se você pegar um pãozinho, ou um biscoitinho, ou arroz, sei lá, alimentos que são ricos em carboidrato, né? Pega lá, o que é um carboidrato? Um carboidrato é uma molécula mais longa, feita da união de várias moléculas de açúcar, não é assim? Sei lá, pega um açúcar bem conhecidão aí, a glicose, não é assim? Qual é a fórmula da glicose? C6H12O6, né? Aí você tem lá C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. Quando isso tudo está bem ligado, em geral você tem um carboidrato. Carboidrato é isso, a união de várias moléculas de açúcar, né? Então, veja bem, quando você come um alimento rico em carboidrato, como um biscoito, pão, arroz, como eu acabei de falar aqui, como uma batata, o que acontece? Quando você começa a comer, aquilo já começa a degradar na sua boca. No estômago, aquilo se degrada, né, aquilo ali é quebrado direto, e aí aquilo segue no aparelho digestório, mais cedo ou mais tarde você vai estar na sua corrente sanguínea. Então você tem lá o açúcar, né, agora a glicose na corrente sanguínea, e a glicose querendo entrar na membrana da célula. Você tem lá a célula e a glicose querendo entrar e ela não conseguindo. O que a glicose precisa para poder entrar na célula? Precisa da insulina produzida no pâncreas. Então o pâncreas produz insulina, joga na corrente sanguínea e essa insulina que vai fazer o açúcar penetrar dentro da célula, né? E o açúcar dentro da célula vai chegar lá na mitocôndria e a mitocôndria vai pegar esse açúcar, vai quebrar esse açúcar seguindo lá o ciclo da respiração, ciclo de Krebs, aquela coisa toda que você estuda aí, produzindo o que? ATP, que é adenosina trifosfato. ATP é energia. Então aquilo que era, prestem atenção, um pão, agora é você na forma de energia, poderíamos dizer com Heráclito. E esse processo está acontecendo dentro da gente agora sem cessar, porque se isso parasse, você desmaiaria, morreria. Então isso está acontecendo sem cessar dentro da gente, sem cessar dentro do nosso corpo. Transformação de carboidrato em energia, o tempo todo, isso não para, isso está constantemente acontecendo. Ou seja, antes de eu terminar essa frase, você já não é o mesmo de quando eu comecei. Estão entendendo? Não é só 10 anos atrás. Então o homem não entra 2 vezes no mesmo rio, não é só porque o rio está mudando. O homem também está mudando porque tudo está mudando. Está claro isso daí? Essa é a filosofia de Heráclito. E mais, a pergunta agora que não quer calar. Para Heráclito, qual é o elemento primordial de todas as coisas? Qual é o elemento que constitui tudo o que existe? Bom, se Heráclito está dizendo que tudo está num constante processo de mudança, nós podemos imaginativamente chegar à conclusão, junto com Heráclito, de que o elemento da antiguidade que melhor representa essa mudança na estrutura da realidade é um elemento que vai consumindo as coisas sem cessar. Que elemento é esse? Terra, fogo, ar ou água? Desses 4 que eu citei conhecidos na antiguidade, qual desses elementos consome as coisas, mudando as coisas em geral? Só pode ser o quê? O fogo. Como o nosso amigo aqui colocou, Felipe, né? Ele coloca assim, Felipe, né? Ele coloca assim, é o devir, exatamente.
Todas as coisas estão no devir. Devir significa movimento especificamente. Mas a pergunta é, qual é esse elemento que constitui as coisas provocando a mudança nelas? Como eu falei, dos elementos antigos, terra, fogo, ar ou água. Qual desses consome as coisas? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, aqui ao meu lado, vou rasgar para vocês ouvirem e para vocês verem. Eu tenho aqui um pedaço de papel. Tem um pedaço de papel aqui, ó, na minha mão. Já falei o elemento, se eu tacar fogo, o elemento é o fogo. Se eu tacar fogo nesse pedaço de papel, você sabe que ele vai se consumir rapidamente. Agora, se eu não tacar fogo nesse pedaço de papel, você sabe que no decorrer do tempo, ele vai ser consumido de algum modo. De algum modo, ele não vai continuar do jeito que ele está. Ele vai mudar. Ora, para Heráclito, nós podemos aqui, só fazer um exercício imaginativo, tá, pessoal? Nós podemos imaginar que todas as coisas que existem, sem exceção, como por exemplo esse pedaço de papel aqui, todas as coisas são feitas de fogo. É como se o fogo fosse consumindo as coisas. Aí nós podemos, até sobre certo aspecto, fazer uma especulação. Existem coisas onde o fogo vai consumindo mais rapidamente, como por exemplo a maçã do início dessa live. Eu falei que se eu corto uma maçã, você observa que ela vai escurecendo, vai ficando, vai mudando rapidamente. Tem coisas que mudam mais rapidamente do que outras, Tem coisa que esse fogo vai consumindo mais rapidamente. Então tudo que existe é feito de fogo. Essa parede aqui atrás é feita de fogo, esse papel é feito de fogo, o celular é feito de fogo. Toda a estrutura da realidade é feita de fogo. E esse fogo que vai provocando a mudança em todas as coisas. Por isso que nós podemos falar que tudo está num constante processo de movimento, de mudança, no devir, num tornar-se, num vir a ser. São vários modos que nós podemos falar sobre o movimento. Por que não também num fluir, num passar? Ok? Vejam, uma última coisa. Para Heráclito, esse fogo ele é um logos, é uma espécie de logos também. Vocês já devem saber que na primeira live que eu fiz na semana passada, nessa história da filosofia que eu estou percorrendo com vocês aqui, vocês devem lembrar que a palavra logos significa razão, sentido, palavra, verbo. São todas palavras possíveis de serem traduzidas, Quer dizer, logos é possível ser traduzido por essas várias palavras aí que eu falei. Então, o que é o fogo enquanto logos? O que é isso? É que o fogo, ou seja, o movimento da realidade, essa coisa que Heráclito percebeu, ele percebeu então, sob certo aspecto, que existe um elemento constitutivo na realidade que provoca a mudança. A realidade ela é a mudança, mas presta atenção, não é uma mudança aleatória. Se eu tacar fogo nesse pedaço de papel aqui, o que produz no final, nós já sabemos de antemão, racionalmente. O que é a razão? Logos. Então nós já sabemos racionalmente de antemão, ou seja, já sei antecipadamente que se eu tacar fogo, o produto final são cinzas. Se eu tacar fogo nesse pedaço de papel aqui, o produto final não é uma estação espacial, não é uma coisa sem sentido, ou seja, o fogo queima as coisas da realidade, encaminhando para uma direção. As coisas não sofrem mudança, não sofrem movimento de qualquer modo. Elas têm um direcionamento, elas têm uma racionalidade, elas têm um sentido. A palavra logos também pode ser traduzida pela palavra sentido. Por exemplo, se eu solto esse pedaço de papel que está aqui na minha mão e ele cai, eu solto, ele cai, Se você perguntar para um físico, ele desprezando a resistência do ar, aquela coisa toda, vejam, os físicos aí, os filósofos pré-socráticos são físicos. Se você perguntar para um físico, por exemplo, como é que ele descreveria isso daí, e eu estou desprezando a resistência do ar aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar, sei lá, posso entender que isso daqui é uma queda livre. E numa queda livre, o que é uma queda livre? É um movimento retilíneo uniformemente variado. O que é um movimento retilíneo uniformemente variado? É um movimento, é uma mudança em linha reta, onde o movimento está mudando uniformemente em relação ao tempo. Porque, por exemplo, num movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, o espaço varia igualmente em intervalo de tempo igual. Ou seja, você tem
você tem, por exemplo, um veículo percorrendo uma determinada distância e essa outra distância que é igual, ele vai percorrer no mesmo tempo. Isso é um movimento retilíneo uniforme. Agora, quando o movimento é retilíneo uniformemente variado, o que está acontecendo é o movimento acontecer, o movimento está mudando uniformemente em relação ao tempo. Estão entendendo? Ou seja, a velocidade ela está sendo alterada no decorrer do tempo, ou para mais ou para menos. É claro que na queda de um corpo, se eu solto, por exemplo, um corpo e ele cai, ele está sofrendo uma variação uniforme da velocidade. A velocidade está aumentando. Mas por que está aumentando? Porque tem uma aceleração. Agora, por que eu estou falando tudo isso daí? Por que eu estou comentando tudo isso? Estou comentando tudo isso pelo seguinte: eu só sou capaz de entender que existe essa estrutura na realidade, porque a realidade, apesar do movimento existir, a realidade, olha só o que eu vou falar, a realidade como um todo tem que ter uma lei constitutiva que permite o movimento das coisas, e esse movimento tem que ser um movimento com um determinado sentido. Isso Heráclito já percebeu. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, sei lá, uma forma, né? X é igual a x0 mais b0t mais at ao quadrado sobre 2. Ou então, S é igual a S0 mais b0t mais at ao quadrado sobre 2. É a mesma forma. Ou seja, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso daí sobre 2. Gente, existe então uma lei, no caso estou falando uma fórmula aqui, que descreve o movimento, a queda do movimento, ou então, sei lá, equação de Torricelli, não é verdade? O que a equação de Torricelli diz? V é igual a V0, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vamos pegar essa versão dela. Se eu estou soltando o corpo, ou seja, caindo no repouso, então velocidade inicial não tem. Então vai ser V ao quadrado é igual a 2A delta S. Só que esse A é a aceleração da gravidade, então é 2G, então vai ser V ao quadrado é igual a G delta S. Só que esse delta S é o H, que é a altura. É a altura. Então você tem V ao quadrado é igual a 2GH. V ao quadrado, vou elevar os dois lados ao quadrado e vou ter o quê? V é igual a mais ou menos a raiz de 2GH. O que é G? Aceleração da gravidade. H é a altura. Então você chega à conclusão que se eu solto esse pedacinho de papel, isso vai cair. E se eu tenho a altura, desprezando a resistência do ar, se eu tenho a altura, eu sei qual é a velocidade que ele chega aqui. Gente, por que o físico é capaz de, vamos dizer assim, de formular essa lei? Porque isso é uma lei da realidade, vamos dizer assim. Isso pelo menos é uma tentativa de descrever algo da realidade que o físico faz. Qual o pressuposto que o físico, vamos pegar o físico clássico, no sentido, como os físicos chamam, sei lá, pega a física newtoniana, não é verdade? Dentro da física newtoniana, o que você tem aí? Você tem o corpo caindo, não é verdade? E essa física clássica admite esse tipo de coisa. O que ele está tomando como pressuposto? O físico clássico. Ele está tomando como pressuposto o seguinte: olha, existe uma lógica, um logos instaurado em toda a realidade, ou seja, existe uma lei. Não é à toa que a palavra logos, L-O-G-O-S, né? Lambda, ômicron, gama, ômicron, sigma, né? Essas letras em grego, logos dá origem a legis, em latim. Legis é a palavra lei, que dá origem a legislativo. Então, logos nada mais é do que uma lei constitutiva da realidade como um todo. E essa lei, ela está escrita ali. Então, sou eu com a minha inteligência que tenho que ir lá e entender como é que é esse movimento da realidade. Por isso que Heráclito vai dizer que esse fogo, ele é uma espécie de logos que vai consumindo as coisas segundo uma lei. O físico, atualmente, quando ele fala de movimento, quando ele fala que ele é capaz de extrair a lei da realidade, a lei que está na realidade, ele só é capaz de falar isso porque ele está baseado em Heráclito.
Baseado em Heráclito em que sentido? No sentido de que existe um logos na realidade, um logos que eu sou capaz de ir ali e extrair disso da realidade. Quem disse isso pela primeira vez? Heráclito. Isso já está em Heráclito. Então vejam, o que os físicos estão fazendo, em última instância, em termos de base, em termos de fundamento, está fundamentado sob certo aspecto na filosofia de Heráclito. Quando Heráclito diz que tudo muda, né? Tudo é feito de um fogo que vai consumindo as coisas, segundo uma lei, segundo um logos, segundo uma racionalidade. Como eu falei, se eu soltar esse papel aqui, ele não vai subir, ele vai cair. Ou seja, existe um logos, uma lei que está intrínseca em todo o movimento da realidade, tá bom? E aí o nosso amigo Felipe aqui fala, pelo chat, ele fala assim: o primeiro motor de Aristóteles seria aquele que tudo move sem ser movido. Perfeito. E aí ele fala o seguinte, ou seja, a ampliação desse conceito de Heráclito, ou não. Olha só, vai ter um determinado momento ali, que depois nós vamos falar do primeiro motor aristotélico, tá bom? De fato é uma ampliação disso, mas é uma ampliação em que sentido? No sentido de que Aristóteles, ele abarca o Heráclito, mas avança, porque ele também pega o Parmênides, que vai ser o filósofo da próxima live, da live de amanhã, ele vai pegar o Parmênides e vai também ampliar, porque como nós vamos ver amanhã, Parmênides diz o contrário, o oposto de Heráclito. Se Heráclito está falando que tudo muda, o tempo todo tudo muda, Parmênides vai falar que não existe movimento, como nós vamos ver amanhã. Segura aí para a gente poder ver amanhã, na live de amanhã, esse negócio aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse elemento que é constitutivo da realidade que eu falei, que é o fogo, ele vai mostrar para a gente, ou seja, Aristóteles está baseado em Heráclito, sim, ao falar que existe movimento nas coisas, mas ele também vai beber na fonte parmenídea, vamos dizer assim, para falar que alguma coisa tem que permanecer. E aí depois nós vamos ver, quando nós falarmos de Aristóteles, nós vamos tocar na física aristotélica, com certeza, tá? E uma das coisas que nós vamos falar são dos tipos de movimento, das categorias de movimento, das categorias de mutação, melhor dizendo, né? Nas categorias de mudança, que Aristóteles vai falar que existe mudança da substância, da qualidade, da quantidade do lugar, né? Ou seja, mudança substancial e mudança acidental aqui, e nós vamos explicar detalhadamente o que essas coisas são lá em Aristóteles, quando ele falar, por exemplo, que a mudança da substância ela é geração, corrupção, geração é ganhar a forma por parte da matéria, corrupção é perder essa forma, a mudança da qualidade é alteração, a mudança da quantidade é passar de pequeno para grande, grande para pequeno, ou seja, né, você mudar a quantidade seria isso, e a mudança do lugar seria a translação, que é passar de um ponto ao outro. Mas esperem que nós vamos dar essas definições mais para frente. O que importa aqui agora nesse momento é entender que Heráclito está dizendo que tudo está mudando o tempo todo. E aí o nosso amigo aqui, Felipe Lisboa, vou dar o nome aos bois, ele falava assim, conversava exatamente sobre isso com a minha filha ontem, essa questão do movimento e tal. Nós vamos falar disso mais lá para frente. Hoje, a live de hoje, que está encerrando agora, né? Quem chegou agora, infelizmente, não pegou, mas depois pode pegar, que vai ficar gravado, tá bom? Vai ficar gravado esse início, onde eu falo sobre o movimento em Heráclito, e essa questão é muito importante para entender o Parmênides, depois entender Platão e Aristóteles principalmente, tá bom? Esse assunto é muito importante para entender os posteriores aí também, tá? Então vejam, o Heráclito no fundo é extremamente importante para a fundamentação da filosofia mais à frente. Bom, olha só, o Tomás Alves, negócio seguinte, o Heráclito, com relação ao tempo especificamente, ele não trata do tempo, ele trata do movimento. Muito obrigado, cara, muito obrigado pelo elogio da live, tá boa. Ele não trata do tempo, até onde eu saiba, tá? Eu posso estar muito enganado, até porque o Heráclito não é uma especialidade minha, eu sei o Heráclito assim, dentro do contexto do que é importante, por exemplo, para mim, meu interesse mais especial para a história da filosofia. Mas olha só, até onde eu sei, de fato, o Heráclito ele não trata da questão do tempo, né? Ele trata da questão do movimento, da mudança. E aí, veja bem, é claro que lá na frente, nós vamos ver, por exemplo, definições mais precisas, por exemplo, na física aristotélica, depois na física
tomista, na física de São Tomás de Aquino, que está baseada na física aristotélica, o que seria o tempo? Tempo é a medida do movimento, é você medir o movimento. Mas o que é movimento? Aí você precisa definir o que é movimento, né? Você precisa definir o que é mudança. O que é mudança? Mudança é ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto tal. Nós vamos ver isso lá na frente, na física aristotélica. Segurem a onda aí, acompanhem live a live aí, que eu vou explicando detalhadamente esses conceitos. E aos poucos, vocês vão formando um arcabouço teórico-filosófico de toda a história da filosofia e você vai poder falar, eu sei onde eu estou. Eu sei o que formou o nosso mundo atualmente. Esse é o meu objetivo aqui com essas lives, com esse curso de História da Filosofia como um todo. Na live de amanhã, pessoal, eu vou falar, amanhã vai ser 9 horas da noite, no nosso horário normal de lives das 9 horas da noite. Eu fiz agora nesse horário porque eu não conseguiria fazer 9 horas da noite, porque 9 horas da noite eu estou pegando ônibus Rio-Petrópolis, né? Estou saindo daqui do Rio, né, onde eu trabalho, indo para Petrópolis, para casa. Então não vai dar para fazer 9 horas a live, não dá para fazer a live ali no ônibus ali, né? Mas enfim, é nesse horário que eu estou fazendo hoje aqui, terça-feira, live, 3 horas da tarde, hoje. E amanhã eu volto no horário de 9 horas da noite, tá bom? E aí acompanhe, amanhã vai ser Parmênides de Eleia. Se hoje Heráclito disse, né, na live de hoje, nós vimos que Heráclito disse que tudo muda, amanhã nós vamos ver por que Parmênides diz que o movimento não existe. Isso é uma coisa muito curiosa. Segura a onda aí, tá bom? Então, olha só, muito obrigado a todos. Só lembrando que meu nome é Rodolfo Braga. Espero que vocês estejam aproveitando esse conteúdo aí. Não esqueçam de seguir o nosso canal lá no YouTube. Se chama Academia Areté, tá? Academia Areté. As lives que eu estou gravando aqui, eu estou colocando lá também. Elas ficam aqui no Instagram, depois eu coloco no nosso canal no Facebook, no nosso perfil do Facebook lá também, Academia Areté, procura lá que tem textos lá também, tá bom? Depois eu vou colocar essas lives todas também no Spotify, caso você queira ouvir, sei lá, tá lavando uma louça, fazendo uma corrida, uma caminhada, no trânsito, vá ouvir na história da filosofia, que isso vai te ajudar, cara, aproveita bem seu tempo aí, nesses momentos aí. Não que o conteúdo seja de pouca qualidade, modéstia à parte, acho que o conteúdo aqui está bem legal, mas é para você aproveitar o tempo também de estudo, tá bom? O tempo que às vezes a gente está fazendo uma outra coisa aí e a gente pode aproveitar para trabalhar o intelecto também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior glória de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, tchau, tchau, tá, pessoal? Grande abraço, muito obrigado, hein?